Quando falamos sobre a queda do Império Romano do Ocidente, muitas vezes tendemos a esquecer disso. Durante muito tempo, a situação parecia mais grave para o Império Romano do Oriente do que para o Ocidente. Após a derrota desastrosa na Batalha de Adrianópolis em 378 bandos de godos saqueadores estavam devastando grandes áreas da Trácia, Macedônia e Ilírico. O Oriente não conseguiu derrotá-los de forma decisiva. Por isso eles foram autorizados a se estabelecer no Ilírico, entre o Império Romano do Oriente e o Ocidente. Repetidamente, isso causava problemas, pois esses invasores eram difíceis de controlar. Após a morte do imperador Teodósio, houve um enorme vácuo de poder e caos. O Ocidente e o Oriente eram governados por dois imperadores crianças incompetentes. Por um tempo, Alarico, o visigodo, foi contido pelo Magister Militum, romano ocidental Estilicão, mas intrigas políticas entre Oriente e Ocidente impediram Estilicão de derrotá-lo. Em 395, não conseguiu acabar de uma vez por todas com a ameaça visigoda, e assim essa ameaça continuou a crescer, com consequências brutais. Apenas um ano depois, em 396, na ausência de Estilicão, e com governantes palacianos incompetentes e eunucos comandando o Oriente, Alarico invadiu repentinamente a península do Peloponeso sem aviso prévio, pegando os romanos completamente de surpresa. Ele venceu a pequena guarnição em Termópilas e entrou na península do Peloponeso sem obstáculos. As grandes cidades da antiguidade, Corinto, Argos e até mesmo Esparta, foram invadidas e saqueadas. Não se sabe muito sobre a perda de vidas nessa invasão pouco conhecida, nem sabemos quantas obras de arte maravilhosas foram destruídas, mas podemos imaginar que deve ter sido bastante devastador. Por exemplo, muitos habitantes de Corinto foram vendidos como escravos. Foi após essa destruição, sob o reinado do imperador Teodósio II, que foi tomada a decisão de isolar essa península do norte. Enquanto fortificações através do Istmo existiam em várias formas desde as guerras persas da antiguidade. O novo projeto seria de uma escala nunca antes vista na região. A construção provavelmente iniciou no início do século V, possivelmente entre 410 e 420 d.C., como uma resposta direta à ameaça contínua das invasões bárbaras. Essa enorme fortificação defensiva ficou conhecida como Hexameon, a muralha de 6 milhas. E sabemos que os romanos orientais realmente amavam suas muralhas. As muralhas teodosianas de Constantinopla, por exemplo, foram cruciais na defesa da capital. Ajudou o Império Romano do Oriente a durar bem mais graças a essas muralhas. O imperador Anastácio também mandou construir outra fortificação impressionante, sobre a qual falei neste vídeo. A engenharia do Hexamilion era um testemunho tanto do desespero quanto da determinação do Império Romano do Oriente. Com cerca de 7.700 metros, quase 8 quilômetros, o muro cruzava o ponto mais estreito do Istmo, ligando o Golfo de Corinto, a oeste, ao Golfo Sarônico, a leste. Não era só um muro, mas um sistema defensivo complexo. Se você é fã da história romana, se quiser comprar algo para você ou presentear alguém, considere a loja SPQR. A estrutura foi construída usando um núcleo de entulho e argamassa, revestido com pedras lavradas, para erguer o muro de forma rápida e barata. Os construtores praticaram uma grande espoliação, ou seja, o costume de retirar materiais de monumentos já existentes, para usá-los como material de construção. O belo e magnífico santuário de Poseidon em Istmia, que já foi palco dos jogos istmicos, pan-helênicos e uma joia da arquitetura grega, foi desmontado de forma sistemática. Suas majestosas colunas de mármore foram cortadas em discos para formar núcleos de entulho, seus arquitraves e bases inscritas foram empurrados para dentro da argamassa para servirem de fundação. Os deuses do Velho Mundo foram literalmente enterrados para salvar o povo do Novo. É uma ironia da história que a destruição dos antigos templos e obras de arte tenha sido realizada de forma muito mais radical
pelos próprios romanos do que pelos invasores germânicos. Sob Alarico, a muralha foi fortificada com 153 torres espaçadas em intervalos regulares para permitir campos de tiro sobrepostos para os arqueiros. Essas torres eram contrafortes, depósitos e alojamentos para guarnições. Ao norte da muralha, cavaram um fosso profundo e largo, revestido para evitar erosão e túneis. As entradas principais eram portões fortificados, destacando-se o Examilia, por onde passava a estrada de Atenas a Corinto. Em seu auge, a muralha tinha 8 metros de altura e cerca de 3 metros de espessura, uma barreira formidável projetada para deter investidas de cavalaria e até mesmo máquinas de cerco. Vale notar que os habitantes locais eram bastante contrários à construção da muralha. Por exemplo, foi descoberto um grafite gravado em uma pedra de uma das torres defensivas, zombando da incapacidade da muralha de defender contra ataques vindos do mar. De fato, a muralha não se projetava para o mar e podia simplesmente ser contornada por navios. Há também inúmeras alterações na muralha que parecem ter sido feitas basicamente quase imediatamente após a conclusão da muralha. Isso parecia ativamente contrariar a própria construção da muralha. Os moradores locais ficaram irritados com a muralha, pois ela dificultava a passagem de mercadorias e pessoas entre a península do Peloponeso, e também permitia uma cobrança de impostos mais rigorosa. Mas, ao longo dos séculos seguintes, o Examilion continuou em uso, embora estivesse muito ligado à saúde do Império. Quando o Império era forte, a muralha era mantida e eficaz, mas ao enfraquecer, entrava em decadência. No século VI, o grande construtor, o imperador Justiniano, reparou e fortaleceu significativamente as fortificações, considerando-as essenciais para a defesa dos territórios europeus do Império contra as incursões eslavas e ávaras. No entanto, uma muralha só é tão útil quanto as pessoas que a guarnecem. Na Idade das Trevas do Império Romano do Oriente, com a queda populacional e falta de recursos no tesouro imperial, o Examilion era violado ou contornado pelo mar, permitindo o assentamento de tribos eslavas na península. Portanto, mais tarde, com a muralha sendo privada de seu propósito, ela começou a cair lentamente em ruínas. Porém, em uma reviravolta do destino, a muralha ressurgiu dramaticamente muito tempo após sua construção, nos anos finais do Império Romano do Oriente. No século XV, o Império havia sido reduzido a Constantinopla e ao Despotado da Moreia, no Peloponeso. A ameaça agora não era mais dos godos ou eslavos, e sim do crescente poder dos turcos otomanos. O Exameleão tornou-se a última linha de defesa para a independência grega no continente. Em 1415, o imperador Manuel II Paleólogo supervisionou pessoalmente uma restauração maciça da muralha. Segundo relatos, foi um esforço gigantesco concluído em apenas 25 dias, graças a altos impostos e trabalho exigido da elite local. Os arcontes, obviamente, não gostaram disso. Manuel transformou efetivamente o Peloponeso em uma ilha-fortaleza, e por um breve período parecia funcionar, proporcionando até mesmo uma sensação de segurança. Isso permitiu que o Despotado da Moreia prosperasse, com seu centro cultural na cidade de Mistras. O capítulo final e mais trágico do Examion pertence a Constantino X I Paleólogo. Antes de se tornar o último imperador dos romanos, Constantino serviu como déspota da Moreia. Em 1444, ao perceber a aproximação otomana, ele reforçou novamente as fortificações do Examion. Ele achava que, se Constantinopla caísse, a Moreia sobreviveria como bastião do helenismo atrás dessas muralhas. Essa crença foi testada. Em dezembro de 1446, o sultão otomano Murad II marchou ao sul com um grande exército para derrotar o Império Romano do Oriente. Constantino e seu irmão Tomás defenderam o Exameon com cerca de 20.000 homens entre gregos e mercenários albaneses. A muralha era forte,
e os defensores desesperados. Por dias, os romanos do Oriente mantiveram a linha e repeliram ataques otomanos. No entanto, a guerra havia mudado muito desde os tempos de Alarico. Murad. Segundo trouxe consigo os novos mestres do campo de batalha, enormes supercanhões e artilharia de pólvora. Em 10 de dezembro de 1446, a artilharia otomana iniciou um bombardeio, para o qual a alvenaria do século V não havia sido projetada. As faces de pedra ruíram e o núcleo de entulho caiu sob poeira e bombardeio. Os janízaros lançaram o ataque final. O muro caiu e o massacre foi enorme. Os defensores foram derrotados e os otomanos invadiram o Peloponeso, devastando o interior como Alarico 1000 anos antes. O Hexamion havia falhado, não por falta de coragem, mas porque muralhas medievais não podiam resistir à pólvora moderna. Após o colapso do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla em 1453 e a conquista do Despotado da Mória em 1460, o Hexamion perdeu seu propósito estratégico. Os otomanos passaram a controlar os dois lados do istmo, sem mais um norte bárbaro para se defender. Toda a região fazia parte do mesmo sultanato, sob ocupação otomana. O Hexamion entrou em uma longa e lenta decadência. Ele nunca foi totalmente reconstruído, embora os otomanos às vezes consertassem partes para escaramuças locais ou controlar bandidos. Na maior parte do tempo, a Grande Muralha serviu como pedreira por 400 anos. Moradores e construtores usaram pedras da muralha para erguer casas, igrejas e muros de fazendas. O mármore dos antigos templos, já reciclado na muralha pelos romanos, foi reutilizado novamente. A muralha conta a história do longo declínio do Império Romano do Oriente. Tudo começou como resposta à invasão surpresa de Alarico ao Peloponeso em 396, e ela evoluiu para se tornar o escudo da Moreia sob Justiniano, e depois serviu como a última esperança do helenismo sob a dinastia Paleóloga. Seu fracasso em 1446 marcou a transição definitiva da Era das Fortificações para a Era da Pólvora. Ela permanece hoje como um testemunho silencioso do desejo humano duradouro por segurança em um mundo caótico e do fracasso inevitável da pedra em conter as marés da história. Obrigado por assistirem, amigos da História Romana. Agradeço especialmente aos membros do Patreon e YouTube, pois graças a vocês continuo produzindo vídeos aqui. Muito obrigado. Para saber mais sobre a muralha de Anastácio, pouco conhecida dos romanos do Oriente, assista ao vídeo no canto superior direito. Se quiser saber mais sobre Constantinopla, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, Gratias, Tibiago e Benevalite.